Fala galera, meu nome é professor Victor Martins, eu sou professor de Fisiologia e hoje eu vou te ajudar a tirar as tuas dúvidas de Fisiologia celular no assunto eucariontes e procariontes. Esse vídeo ele é uma série de vídeos que vai começar respondendo, comigo respondendo junto com você as questões de concurso, de vários concursos do Brasil a partir de 2017 até 2020, com assuntos específicos. E o assunto de hoje do nosso primeiro vídeo é eucariontes e procariontes, ok? Então a gente começa aqui com essa primeira fotinha aqui, que é o nosso tradicional pastel de feira, que pode estar cheio de procariontes e você não sabe. Mas aí você vai me perguntar, professor, cadê as questões? Calma, pequeno gafanhoto, as questões estão exatamente aqui, certo? São questões que eu selecionei 5 questões a partir do ano 2020, mas tem 2018, 2019, tem a partir de 2017. E antes da gente responder as questões, a gente vai ter uma aulinha, uma mini aula, certo? Uma mini aula sobre o assunto e a partir daí a gente parte para responder as questões, ok? E se você tiver alguma dúvida no final da aula, você pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de responder, ok? Então vamos para uma mini aulinha rapidezes que a gente vai responder as nossas questões, beleza? Eucariontes e procariontes, questões de concurso para fisiologia. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que os organismos celulares, eles se dividem em procariontes e eucariontes. Professor, o que quer dizer procarionte e eucarionte? Ok, no curso da evolução, sendo bem objetivo, no curso da evolução, você não teve o desenvolvimento de uma célula com todas as funções logo de pronto, logo completo. Você teve o desenvolvimento de estruturas que foram agregando para que aquela célula pudesse chegar até onde ela chegou e pudesse sobreviver e passasse o seu DNA para as linhagens que viriam a seguir. Então a gente tem aqui que as células procarióticas, elas são células procariontes, ou seja, procárion. Então antes de ter o núcleo, quando você chegar lá na prova e ver a questão falar procarionte, cadê a opção de ponteiro? Caneta, pronto. Você vai lembrar de... Ficou muito feio. Você vai lembrar de... quer dizer o quê? Antes. Projeto, de protótipo. Então você vai lembrar de antes. Ou seja, é antes de ter um núcleo. Ok? E quais são as características de uma célula procarionte? Ela vai ter uma estrutura mais simples, não forma organismos pluricelulares, quase que deu uma travada aqui, ou seja, a gente vai ter organismos bacterianos e cianobactérias como exemplo de organismos procariontes, não apresentam um núcleo organizado ou mesmo verdadeiro. Isso quer dizer que o quê? Isso quer dizer que você não vai ter a estrutura da carioteca e o material genético ou o cromossomo vai ficar disperso no citoplasma, ok? Então aqui a gente tem algumas características já de uma célula procarionte, bem objetivamente, para você poder responder as nossas 5 questões. E aqui a gente tem um exemplo de procarionte. A primeira estrutura que a gente nota aqui de cara, olhando, é exatamente essa espécie de mola enrolada, que você vai lembrar disso assim, de uma mola enrolada, que na verdade isso não é uma mola, isso é um cromossomo único bacteriano circular super enovelado, ok? E aí quando a bactéria precisa fazer, por exemplo, a produção de uma determinada proteína ou enzima que ela necessita naquele momento, você tem o desenovelamento daquela parte, ou seja, a descondensação, e você tem aqui um citoplasma rico em ribossomos para que haja essa produção de proteína. Além disso, a gente tem a parede celular, que é exatamente uma estrutura formada de peptídeo-glicano, para que a nossa bactéria possa resistir a intempéries, resistir à temperatura, resistir à gravidade, resistir a antibióticos, que no caso, quando ela está no nosso corpo, então resistir em meio à natureza. O flagelo para a movimentação, o plasmídio, no qual a gente guarda genes de resistência, no qual as bactérias podem trocar por uma série de processos que a gente não vai abordar aqui hoje, e a membrana celular, que é sítio da respiração celular, porque a gente tem diversas enzimas que produzem energias anexadas aqui na membrana celular. Diferentemente de uma célula eucarionte, ou como eu gosto de chamar, a célula
suprema, ok? É uma coisa parecida com o Superman. A célula eucariótica, né, que tem o nome eucariote, vem de você quer dizer verdadeiro, né, pessoal e intransferível, ou seja, só você pode ser você, ninguém pode ser você. E o cario, que é o núcleo, ou seja, o núcleo verdadeiro. E quais são as características dessa célula eucarionte? A gente está num ritmo um pouco mais acelerado para que a gente possa resolver todas as questões, ok? Ele vai ter uma estrutura mais complexa, ao passo que ela não é simples, ela é complexa. Professor, o que quer dizer essa estrutura complexa? Ela tem uma série de organelas que vão fazer funções de sustentação, funções de produção de proteínas ou substâncias que ela precise, rotas metabólicas complexas, como é o caso da glicose e rotas anaeróbicas também, processos de divisão celular, processos de síntese proteica, movimentação, reparação, ou seja, você tem bem mais funções do que uma célula procariótica. Essa pode formar organismos pluricelulares, ok? Como você que está vendo esse vídeo e eu que estou fazendo esse vídeo, pois ela apresenta um núcleo organizado. Professor, por que você está grifando essas coisas aqui? Porque quando você estiver resolvendo a sua questãozinha lá no concurso, na escolinha que o concurso vai utilizar como local para fazer a prova, você vai grifar também as palavras que vão chamar a atenção durante a questão, ok? E o material genético ele não se encontra espalhado aí como a bagunça do seu quarto. Ele se encontra condensado num cromossomo dentro do núcleo. Ou seja, aqui a gente tem uma coisa chamada de organização. A célula pode controlar melhor o que entra no núcleo e o que sai do núcleo e qual parte do material genético dela ela vai condensar e descondensar para poder fazer a síntese proteica. Exemplos: animais, vegetais, fungos uni e multicelulares, protistas unicelulares, ou seja, quase todos os reinos. Beleza? E aqui por último, rapidamente, as estruturas da célula eucarionte, ou seja, logo de cara a gente vê que a célula eucarionte ela é bem mais cheia de coisa, digamos assim, né? Vamos utilizar um vocábulo bem comum, cheia de coisa, do que a célula procarionte. Então a primeira coisa que eu posso grifar aqui é a membrana celular. Ah, professor, a membrana celular também tem na célula procarionte. Mas a diferença é que essa membrana celular ela não tem enzimas para produção de energia, digamos assim, anexadas na sua face interior. Essas enzimas para a produção de energia estão localizadas na mitocôndria. Ok? Então aqui há a produção de energia por uma série de processos, como o processo da glicose para a formação de ATP. A gente tem estruturas envolvidas na digestão, como é o lisossomo. A gente tem estruturas envolvidas na divisão celular, como são os microtúbulos, os centrossomos, a produção de proteína com os ribossomos, os vacúolos para células vegetais, ok? O citoplasma, que é o meio onde todos esses processos metabólicos estão acontecendo, ok? E você tem um movimento também de ciclose. O retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela, né? Que é uma série de sacos achatados, né? Formando uma rede em que a gente tem anexados a eles os ribossomos, e aí para que estes possam fazer a síntese proteica, e o retículo endoplasmático rugoso possa formar a vesícula, anexando, né, essas enzimas, essas proteínas, a diversos locais das células onde estas precisam. O retículo endoplasmático liso, onde a gente tem produção de lipídios, como os compostos esteroides, colesterol, e também tem processo de detoxificação, com enzimas próprias para essa função. O núcleo, onde tudo acontece, o nucleolo e o complexo de Golgi, certo? A gente tem formação de vesículas, endereçando essas vesículas a diversos locais das células, que vem do retículo endoplasmático rugoso, e também a formação dos lisossomos. Beleza? Então, de forma resumida, de forma rápida, de forma precisa, porque assim que você vai responder a sua prova no seu concursinho, a gente deu uma geral sobre eucariontes e procariontes. Certo, e agora, professor? Agora a gente vai para as questões, beleza? Então, questão 1, 2020, Fundatec, Prefeitura de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Professor Teis, de Ciência. O estudo das células permitiu que os biólogos percebessem dois padrões celulares fundamentais.
Grifa a célula procariótica e a célula eucariótica. São considerados componentes de uma célula eucarionte. Grifa as seguintes estruturas: membrana plasmática, correto? Cromatina, correto? Ribossomos, correto? Complexo de Golgi, correto. Por que estão corretos, professor? Porque a membrana plasmática tem tanto em células procariontes quanto eucariontes, ok? A cromatina está presente principalmente em células eucariontes, ou seja, está ausente em células procariontes, correto? Ribossomos está presente tanto em procariontes quanto eucariontes, correto? E complexo de Golgi está presente somente nos organismos eucariontes, ok? Então, só pelo complexo de Golgi e pela cromatina você já matava a questão. É a alternativa E. Responder? Parabéns, você acertou. Beleza. Questão 2, também 2018, professor de ciências, sobre as células eucariontes, responda, grifa, verdadeiro ou falso, e assinale a alternativa que terá a sequência correta. Presença de envoltório nuclear, verdadeiro. Então, a gente já vai matando A, B e D. Resta A, B e D. Moléculas de DNA lineares associadas a estonas. É importante falar que a associação a estonas existe principalmente nos eucariontes e que se condensam em cromossomos durante o momento de divisão. Beleza, aqui a gente já matou verdadeiro. Membrana plasmática constituída por fosfolipídios, colesterol, glicolipídios, glicoproteínas e proteoglicanos, verdadeiro também. E, ou seja, a B já foi eliminada, né? Porque a segunda é verdadeiro. E a D também já foi eliminada. Presença de filamentos circulares de DNA extracromossomos, plasmídeos. Aqui é F, ou seja, VVF. Parabéns, você acertou. Ou seja, só que pelo plasmídio a gente já matava. Por quê? Porque o plasmídio, meu povo, ele só é presente nos organismos procariontes. É exatamente a estrutura que reside os genes de resistência bacteriana. Ok? As bactérias trocam os genes de resistência entre plasmídios delas para que ambas possam ficar mais resistentes. Esse é o princípio da resistência bacteriana quando você tem, por exemplo, são atingidos por antibióticos, por exemplo. Ok? Então, só aqui na última, né, você ficaria com A, com D e com F. Ok? A V seria verdadeira, você ficaria com A e com D. Só que aqui se ficaria V e F, então aqui essa membrana plasmática seria verdadeira, né? Porque seria tanto para um quanto para outro, na verdade. Então você marcaria A do mesmo jeito. Ok? Terceira questão, 2019, professor ou biólogo, ok? Da banca FCC. Em uma analogia da célula eucariótica com a fábrica, as centrais de energia, a central de especificação de produtos produzidos, as linhas de montagem e a central de endereçamento dos produtos correspondem respectivamente a. Aqui ele faz uma analogia de modo que você pegue uma célula e cada organela dela você utiliza uma analogia para um setor de uma fábrica. Então, cada setor aqui você vai ter que marcar, né, grifar, e escrever na sua provinha qual organela é correspondente a esse setor. Por exemplo, central de energia, você já vai saber que é exatamente a mitocôndria ou, na verdade, cloroplasto. Porque aqui ele traz tanto cloroplasto quanto mitocôndria. Os cloroplastos, ele fala da célula eucariótica, mas essa célula eucariótica não necessariamente essa célula eucariótica aqui é animal, viu, pessoal? Ela pode ser também vegetal. Então, aqui você deixa marcado B e C e passa para a próxima. Certo? Próxima seria o quê? A central de especificação dos produtos produzidos. Aí aqui na B você tem cromossomo e na C você tem núcleo. Então, vamos lá. Cromossomo e núcleo. Central de especificação dos produtos produzidos. Beleza. Linhas de montagem. Aqui você tem complexo golgiense e aqui você tem retículo endoplasmático. Aqui a gente já tem uma diferença. Por quê? Porque o complexo ele não monta. O complexo ele endereça. Quem monta é quem? O retículo endoplasmático.
Então você teria a alternativa C. Mas só para completar, você tem. E o endereçamento dos produtos correspondentes? Aí sim, você tem o complexo golgiense ou o complexo de Golgi. Então, o núcleo, ele produz, né? Ele na verdade, ele produz. O retículo endoplasmático, ele monta. E o complexo de Golgi, ele endereça. Então, aqui, nessa questão, a gente teria a alternativa C. Parabéns, você acertou. Beleza. Top 10. Penúltima questão, para a gente acabar o nosso vídeo. 2020, FAPEC, Técnico de Laboratório de Biologia Física e Química, certo? Então, vamos lá. Organismos vivos são compostos por uma ou mais células. Estas possuem componentes com funções especializadas que são denominadas organelas. Beleza. A imagem a seguir representa o esquema de célula eucariótica. Grifa logo aqui. Quais são as organelas destacadas respectivamente? Isso aqui é beleza. Beleza por quê? Porque a gente já teve uma aulinha antes sobre quais são as organelas, como se parecem as organelas, o que fazem as organelas, e a gente tem uma ideia mental de como seja uma célula eucarionte. Então vamos lá. Vamos pegar pelo qual a gente possa matar. O 1, a gente tem aqui uma estrutura tubular. O 2, uma estrutura um pouco mais alongada, pequena. O 3, você tem uma estrutura em forma de saco. E o 4, você tem uma estrutura que parece uns pauzinhos. Ok. Então, o que você puder se lembrar sobre alguma forma de alguma organela vai ajudar nessa questão. Ok? Mas digamos que você já tenha aqui uma imagem mental. A gente vai ver que esse 1, na verdade, é o núcleo, certo? Só que você tem várias alternativas com o núcleo. O 2, você tem várias alternativas com mitocôndria. Então, vamos ver qual é a alternativa que realmente que você tenha mais diferença. A 4, membrana plasmática, parede celular, parede celular, se você sabe que essa é uma célula eucariótica, e ele diz que é uma célula eucariótica, parede celular você já deveria eliminar de cara. Você cortaria a C e a E. Restando o quê? A, a B e a D. Como você sabe que não é nucleolo, você já corta A, ficando com a B e a D. Ah, professor, mas você não está respondendo, você está eliminando. Não interessa, você quer acertar a questão e passar no seu concurso. Você não quer saber como é que você acerta a questão. Você quer acertar a questão, esse é o objetivo. Então o objetivo aqui é esse, acertar a questão. Beleza. Então vamos lá, você ficou com a B e a D. Então, B, vamos lá, núcleo. 2, mitocôndria. 3, nucleolo. No caso, nucleolo para D e complexo de Golgi para B. Beleza? Então, aqui, esta estrutura 3, ou é o nucleolo ou é o complexo de Golgi. Baseado na que você sabe que nucleolo fica anexo ao núcleo e o núcleo ele está longe dessa estrutura, você vai dizer o quê? Aqui vai ser o complexo de Golgi. Outro argumento, porque ele está formando o quê? Vesículas, ok? Então, o complexo de Golgi, você sabe que ele forma vesículas, você sabe que ele forma os lisossomos. Então, se ele está formando as vesículas, essas vesículas, teoricamente, estão indo aqui para a membrana plasmática, esse é o complexo de Golgi que vai dar na alternativa C. Núcleo, mitocôndria, complexo de Golgi, alternativa C não, perdão. Na alternativa, meu Deus, me perdi. B, alternativa B. Eu fui para cá para baixo e acabei indo longe demais. Parabéns, você acertou. E a nossa última questão de 2020 também para a técnica de laboratório. Essa talvez seja um pouco mais fácil. Células são unidades microscópicas estruturais e funcionais de seres vivos. Beleza, ele já deu aqui o conceito de célula. Constituído fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Beleza, pode ser tanto eucarionte como procarionte. Não faz diferença aqui, porque as duas têm material genético. São classificadas como procarióticas e eucarióticas. Certo. Qual a característica que define o último grupo? Eucarióticas. Ah, beleza. Ele quer saber qual é a diferença que realmente parte entre esses dois grupos de eucariontes e procariontes. Ribossomos você tem nos dois. A gente viu aqui na aula que a gente tem... Vou voltar rapidamente aqui na aula. Que você tem tanto ribossomos... Cadê o ribossomo? Está aqui.
nos eucariontes, quanto você tem aqui os ribossomos nos procariontes. Então, vamos voltar aqui para a questão. Núcleo delimitado por envoltório nuclear, opa. Parede celular, opa. Cloroplasto, não faz sentido. Ácidos nucleicos, também não faz sentido. Beleza. Qual a característica que define o último grupo? As eucarióticas. Núcleo delimitado por envoltório nuclear. Ou seja, só elas têm essa estrutura. Professor, mas por que não é parede nuclear? Porque seria parede nuclear se você tivesse assim. Qual característica define o primeiro grupo procariótico? Né? Você poderia responder parede celular. Ok? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Né? A hashtag dessa aula é pastel duvidoso em relação ao pastel da primeiro slide que eu mostrei para vocês. Muito obrigado e bons estudos, ok?